Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre as melhores leituras de 2025. Não vou poder falar sobre todas porque o vídeo ficaria muito longo. Então eu separei, dentre as 35 leituras que eu finalizei em 2025, as 10 melhores. Já é bom falar que eu não tenho um top 10 na classificação em que esses livros vão ficar. Na verdade, eu tenho, assim, os top 3 melhores leituras do ano. Mas o restante, eles estão, acredito que no mesmo patamar de gosto e de que foram bons. Também não tá na ordem que eu li, porque eu simplesmente não me lembro. Começamos então pelo Retrato de Dorian Gray, tá cheio de marcações. Foi um livro em que eu tive o primeiro contato com Oscar Wilde e me impressionou muito. Trata-se de um rapaz chamado Dorian, em que ele é extremamente vaidoso. O seu maior tesouro é a sua beleza, é a sua juventude. E ele faz uma troca, né? Um pacto, digamos assim, em que toda a velhice dele, toda a feiura dele, ficaria em um quadro, um retrato, enquanto o seu corpo ficaria intacto da variação do tempo. Ao final, ele descobre que toda a perversidade em que ele se encontrava, na verdade, partia daquele quadro. Foi uma ótima leitura, tá? Nos melhores lidos desse ano. Agora, um livro curto, mas que me impactou muitíssimo, foi Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Foi meu primeiro contato com o estoicismo. E eu, que sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que fica muito atenta às coisas que devo fazer, foi como se fosse uma pausa, assim, toda a minha ansiedade, para perceber que, na verdade, vai todo mundo morrer, né? Vai tudo se acabar. Então, as coisas que eu vejo como importantes, na verdade não são, e aquelas coisas das quais eu não gostaria de pensar, na verdade é o que realmente importa. Então, se você quiser ter algum tipo de crise existencial, algum tipo de, não sei, reavaliação de como está sendo a sua vida, eu recomendo que você leia Sobre a Brevidade da Vida. O livro que eu não tenho em mãos, por ter lido em PDF, foi A Metamorfose, de Franz Kafka, e eu só posso dizer que foi uma leitura que machuca. Eu li esse livro enquanto eu voltava de viagem, lia no ônibus, e é um livro curtíssimo, do qual você consegue ler numa noite, assim, e fica com você pro resto da vida. Em muitos momentos você se coloca na posição de Gregor Samsa, um jovem que praticamente sustenta toda a sua família com o seu trabalho, e em uma manhã se vê metamorfoseado em um inseto monstruoso, como bem diz o primeiro parágrafo da obra. Gregor é rejeitado por toda a sua família por conta dessa mudança. Ele teve até o próprio chefe vai até a casa dele por ter notado a sua falta no trabalho. Colocam a culpa em Gregor, por mais que a culpa não seja dele, por mais que ele não tenha escolhido ficar daquele jeito, ele é preso no seu próprio quarto até que ele morre. Foi um livro muito pesado de se ler. Recomendo que você o leia, inclusive. Outro livro que eu não tenho aqui, pois o li em PDF, foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Eu vejo que esse é um livro muito polêmico no meio literário, porque acabam diminuindo o Werther como se a culpa fosse dele. Acabam falando, não sobrou nada pro Betinha, mas que não apontam o verdadeiro vilão dessa trama toda, que é a Carlota. Carlota, que foi uma filha da mãe. Imagina uma moça comprometida, mas que a todo momento dá esperanças para um jovem. A mesma coisa que aconteceu em Noites Brancas entre o Sonhador e a Natinsky. É praticamente a mesma fórmula de história. Então, assim, há um amor muito grande por essas mulheres da literatura que, na verdade, foram o próprio capeta encarnado na vida destes rapazes. Também é uma leitura boníssima, recomendo que você inicie as obras de Goethe pelos sofrimentos do jovem Werther. Foi também o primeiro contato que eu tive. Eu espero ler outras obras dele, como Fausto, por exemplo. Eu estou bem animada para ler essa obra. E partimos então para Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse é o tenebroso livro que que praticamente todas as escolas colocam, né, para os seus alunos lerem ao longo dos anos. E eu tive esse primeiro contato com Dom Casmurro
quando eu tava, acredito eu, que no 9º ano, no 8º, 7º, não me recordo. E eu não gostei um pouco. Mas ao lê-lo novamente, eu percebi a riqueza da literatura brasileira. Dom Casmurro é um homem amargo, filho de mamãe, né? O que esperar? Ele se vê traído por Capitu, e aí surge a grande máxima da literatura brasileira, que é se Capitu traiu ou não. E eu digo que não traiu, né? Porque esse cara aqui é maluco, não dá pra confiar nele. Então foi meu reinício na literatura brasileira. Nesse ano de 2026, eu pretendo ler mais obras de autores brasileiros, justamente porque esse livro aqui me fez gostar muito. Uma das últimas leituras que eu realizei em 2025, e eu não poderia deixar de fora dessa lista, é O Estrangeiro, de Albert Camus. Eu até postei no meu Instagram uma análise sobre essa história, sobre essa narrativa. E é um livro que muito me marcou. Foi meu primeiro contato com Albert Camus. Eu já tô lendo outro livro dele, que vou postar o vídeo falando sobre os 12 livros ou mais, né, para 2026. Mas foi meu primeiro contato também com o absurdismo, né, com um personagem em que ele se chama estrangeiro justamente porque ele não pertence a lugar algum. Né? Ele não pertence nem a esse mundo, nem o próximo que há de vir. Arthur é uma personagem na qual ele não se sustenta com base nos valores morais que são pré-estabelecidos na nossa sociedade. Por exemplo, a mãe dele morre e ele fuma um cigarro no velório, né? Assim, aos pés do caixão da própria mãe, ele fuma um cigarro, ele oferece um cigarro também. A pessoa que está lá cuidando, né, do velório, do estabelecimento, enfim. E ele é muito criticado por essa ação. Porque o que se espera de um filho é que ele sofra a morte de seus pais, de sua mãe, principalmente. E isso não acontece nesse livro. Ele é completamente desprendido de qualquer coisa que para nós seria algo a se prender. Só pra você ter ideia, tem a personagem feminina, que é a Marie, e ela gosta muito do Arthur, né? E ela mesma pergunta se ele não quer casar com ela. Falou, pode ser. Chega o chefe dele e pergunta, o que você acha de partir para Paris, para ficar em outra fase, para estar em outra fase do nosso negócio? Ele fala, eu estou bem com a vida que eu tenho. Então, assim, é um livro que tira qualquer perspectiva de esperança que você possa vir a ter, porque você fica naquela esperança de que terá uma redenção no final e na verdade não tem. Eu sofri muito com esse livro. Eu sofri muito porque eu sou uma pessoa completamente oposta a Arthur, em todos os sentidos possíveis. Então foi um livro que me deu raiva, mas que está aqui nas minhas melhores leituras, porque eu não tenho dúvidas de que Albert Camus se tornará o meu autor favorito. A partir desse livro do Estrangeiro, agora a gente só vai falar de pedrada nesse vídeo. A melhor leitura que eu tive o prazer de realizar no primeiro semestre de 2025 foi Hamlet. Foi o meu primeiro contato, pode ver, né, que 2025 foi meu primeiro contato com muitos autores. E Hamlet se tornou o queridinho do meu coração. Eu já postei também alguns vídeos, né, sobre Hamlet no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, é @arruticafreitas. Esse livro trata do príncipe Hamlet. O seu pai, também chamado Hamlet, foi assassinado. Até que o príncipe Hamlet, ele de repente se encontra com o espectro de seu pai, o fantasma de seu pai, em que ele revela, bem no começo do livro, inclusive, que na verdade foi o seu próprio tio que o matou. O irmão do rei Hamlet o assassinou. Cláudio, ele matou o seu irmão e casou com a mulher do seu irmão. O cara era um filho da mãe em todos os aspectos possíveis. Ofélia, que seria a companheira, a possível futura esposa do príncipe Hamlet, que ficou muito conhecida devido àquela música da loirinha Assina de Ofélia, ela ama Hamlet. Tem até uma citação que não me recordo muito bem como é, mas que está nesse livro, que é: duvida da luz do sol, dos astros, mas não duvida do meu amor, né? É algo assim. E logo depois, praticamente nas próximas páginas, Hamlet a rejeita completamente. E Ofélia, ela se mata, né? Ela se suicida. Ofélia diz o seguinte:
E eu, a mais desgraçada das mulheres que saboreei o mel de suas juras musicais, ter de ver essa admirável razão perder o som, qual sino velho, essa forma sem par a flor da idade fanada pela insânia, ó dor sem fim, ter já visto que vi e vê-lo assim. Então foi uma mudança repentina que Hamlet teve ao longo da sua vida, em que ele percebe que as coisas que ele acreditava não eram, na verdade, o que acontecia na realidade. A sua mãe, que era um poço de perversidade, torna-se algo que Hamlet abomina completamente. Esse livro, sem dúvidas, é o meu clássico em língua inglesa favorito, ele nunca vai sair dessa posição. É um livro cheio de dor. É um livro cheio de momentos em que você realmente se pergunta sobre a realidade da vida. Partimos então para os 3 melhores lidos de 2025, começando por Memórias do Subsolo de Fyodor Dostoiévski. Foi o meu primeiro contato com Dostoiévski e eu recomendo que não seja, tá? Eu recomendo que você não comece Dostoiévski por Memórias do Subsolo, porque esse livro aqui é uma pedrada, por mais que seja curto, ele vai te perseguir pro resto da sua vida. Ele vai se tornar uma lembrança em que toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai pensar neste personagem. Veja como ele inicia. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Esse livro é dividido em 2 partes e é um homem em que ele ataca tudo e todos. Ele nunca está satisfeito com absolutamente nada. Tem um momento nesse livro em que mostra a perversidade deste personagem. Ele chega até uma moça que trabalha em um bar e fala que ela não deveria estar nessa vida, que ela não merecia essa vida, e ele diz que ele a poderia tirá-la. Ele dá o número de sua casa, o endereço da sua residência, e esquece que essa mulher o tinha, até que ela aparece lá, realmente acreditada daquilo que ele havia falado para ela, e ele a despreza completamente. Ele faz com que essa moça sinta-se a escória da humanidade. Ele trata a tudo e todos como a escória, e somente ele está no topo do mundo, e na verdade as pessoas não percebem a devida grandeza que ele pensa que tem. Mas esse livro eu li Noites Brancas, né, que foi de fato um livro mais introdutório de Dostoiévski, então eu deveria ter lido ao contrário, né? Tava pensando aqui. Coloquei Noites Brancas nessa lista, mas posso colocá-la. Eu pensei que eu só queria fazer 10, as 10 melhores leituras, mas ia ficar muito livro de Dostoiévski e eu acho que falariam mal de mim por ter um favoritismo com ele. Mas enfim, Noites Brancas é um livro. Eu posso até pegá-lo aqui. Eu li nessa edição curtinha do CLC. Sonhador é um homem que ao longo de 4 dias conhece melhor Natienska, que é a personagem feminina dessa obra. E no primeiro momento ela fala que ele não deveria se apaixonar por ela, e que ela já amava outro homem. E tudo bem, por mais que o sonhador tivesse certa afeição por ela, ele mesmo se comprometeu a não falar, né? Porque se ela já era comprometida, ele não iria querer atrapalhar. Só que quando Natiinska se vê abandonada pelo homem que ela amava, ela diz assim, por que nós não nos casamos, né? Por que nós não ficamos juntos? E ela faz milhões de planos em uma noite e, de repente, aquele a qual ela amava retorna. Ele cumpre a promessa que houvera feito a ela há 1 ano atrás, mais ou menos, e, de repente, estamos com um pobre sonhador desiludido, e que as pessoas não percebem o quão filha da mãe Natienska foi, né? E ela ainda fala, nós podemos ser amigos, eu gosto muito da sua amizade, mas me diga como eu poderia ser... como eu poderia ter qualquer relação de amizade com a mulher da qual amo e que estou vendo com outro homem? Então, é um livro que também dói, né? Um livro que eu não sabia de nada do que aconteceria nesse livro. Todos esses livros eu li sem saber o final, e isso fez com que a leitura fosse
muito profundo. E eu tô contando o final aqui pra vocês, né? Enfim. Eu acho que eu não tô fazendo muito bem certo, me desculpem, eu tô aprendendo a ser youtuber ainda. Se você quiser saber o que acontece no desenrolar dessas 4 noites brancas, recomendo que você leia essa obra de Dostoiévski. Esse top 3, top 4, são todos de Dostoiévski, tá? Só pra avisar aqui. O último livro que li em 2025, li nas últimas. Eu comecei no início de dezembro e finalizei literalmente no último dia. Foi Crime e Castigo. Cara, que obra foi essa? Crime e Castigo conta a história de um ex-universitário, Rodion Romanovich, creio que é assim o nome dele, e ele tem certos pensamentos bem complicados de se defender, né? Ele acredita que a sociedade é dividida em 2 grupos, né? Dos ordinários e dos extraordinários. Então ele acredita que as pessoas extraordinárias têm poder sobre os ordinários, poder este que até justifica matar esses ordinários. Ele escreveu, inclusive, um artigo sobre isso, que também será utilizado na investigação. O drama deste livro é que Raskolnikov, Rodion, né, vocês têm que se acostumar, inclusive, que Dostoiévski, ele inventa 30 nomes diferentes para tratar dos seus personagens, e é algo um pouquinho complicado, mas que pelo menos nessas edições da 34, tem aqui a lista dos principais personagens para, enfim, eu não vou conseguir achar. Mas é para justamente não nos perdermos ao longo da leitura. A drama desse livro é que, por Raskolnikov acreditar nessas ideias entre pessoas ordinárias e extraordinárias, ele tem um desejo profundo por matar uma mulher. Mulher esta que tinha uma irmã, e Raskolnikov vai até o apartamento desta senhora e mata ela. Só que tem um problema, porque a irmã desta senhora, chamada Lizaveta, ela chega de repente e Raskolnikov não tinha planos de matá-la. Inclusive, ele as distingue entre a irmã do bem e a irmã do mal, que seria a irmã do bem, a Lizaveta, e ela morre por estar no lugar errado na hora errada. É apenas esse o motivo. Isso não é spoiler, porque o crime acontece nos primeiros capítulos desse livro, e o resto é todo o castigo. Digamos que isso aqui seria o crime e isso daqui inteiro seria o castigo. E o castigo é muito mais da consciência de Raskolnikov do que necessariamente um castigo físico. Tanto é que Raskolnikov só é preso no último livro dessa obra, no livro 6. Ele é um romance dividido em 6 partes, pelo menos nessas edições da 34. Bem sincera com vocês, eu não considero que foi a obra-prima de Dostoiévski. Eu li esse livro, gostei muito do que fora escrito, eu li ele numa tacada, eu li muito rápido e eu adorei. A história foi o primeiro livro de Dostoiévski que eu li que tinha um final relativamente bom, afinal teve a redenção de Raskolnikov. Diferente dos irmãos Karamazov, que uma família inteira é destruída por conta de uma filha da mãe, aqui há a redenção justamente por conta de uma prostituta. Porém, em muitos momentos que li essa obra, uma obra boníssima, mas o meu coração pertence aos irmãos Karamazov. Esse tijolo que, se você tacar na cabeça de alguém, provavelmente você será preso por violência. Os irmãos Karamazov tratam justamente sobre 3 irmãos, Dmitri, Ivan e Alyosha. São 3 irmãos completamente diferentes entre eles. E Dmitri é um homem que ele é libertino, ele é o mais velho dentre esses irmãos, e ele aproveita a vida, e ele bebe, ele gasta tudo que ele tem com bebida e com mulheres. Ele é muito parecido, inclusive, com o seu pai, chamado Fyodor. Já o Ivan, que é o irmão do meio da família Karamazov, ele é o personagem intelectual, aquela pessoa que sofre por saber demais. Muitas pessoas falam que Ivan é um niilista e na verdade ele não é. Eu já tratei de uma análise deste livro. Eu vou deixar o link aqui ou aqui, eu não sei muito bem onde que é a posição. Vou deixar na descrição, eu acho que é mais simples assim. Temos o Alyosha, que é o caçulinha. Ele é um seminarista, na verdade ele entra em um mosteiro. E ele é o personagem que ele faz a ligação com todos os outros, né? Ele não tem um favoritismo com um favoritismo com outro, na verdade, todo mundo gosta do Alyosha. Todo o contexto dessa história se dá na relação entre essa família.
Fyodor, o pai, e Dmitri, o filho mais velho, têm uma relação muito complicada entre eles. Ambos são apaixonados na mesma mulher. E essa mulher, ela é o motivo de todo o caos que acontece quando Fyodor é assassinado. Posso dar muitos spoilers em relação a essa obra, porque eu quero que você leia. Eu quero que você leia todas, mas principalmente as obras de Dostoiévski. É de uma complexidade, é de uma densidade filosófica atroz, que eu não consigo nem descrever aqui em palavras. Mas leia Os Irmãos Karamazov. Foi a melhor leitura de 2025, disparado entre todas elas. Tem um momento, tem um capítulo do Grande Inquisidor, que é uma conversa entre Alyosha e Ivan, e a relação entre esses dois irmãos é algo muito lindo, porque Ivan, ele não despreza Alyosha, por mais que tenha opiniões e tenha vivências distintas das que Ivan tem, ele trata Alyosha com uma certa visão de esperança. Alyosha é aquilo que Ivan não pôde ser. É boníssimo. É perfeito. Só leia. Eu não tenho nada a reclamar desse livro. Ele é perfeito. Mas enfim, se você gostou dessa lista, deixa aqui embaixo se você já leu algum, se você pretende ler algum desses livros. Se inscreva e curta esse vídeo. Eu vou gostar muito da sua contribuição. E até o próximo vídeo.